Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre quadriláteros. Bom, os quadriláteros são as figuras que possuem quatro lados, tá? Nós já falamos de triângulos. Aqui nós estamos trabalhando com polígono, tá? Um polígono de quatro lados que nós vamos definir como é quadrilátero. Assim como nos triângulos, nós já falamos isso em outras aulas, a figura ela é formada por vértices, quatro vértices, vértice A, vértice B, vértice C, os vértices, os lados, os ângulos e diagonal, tá? Então, aqui nessa figura, o formato dos seus lados ela não importa, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um retângulo, tá? Temos um retângulo, vendo que esse lado aqui, o lado AB, ele é um pouco maior que o lado AD, tá? Esses lados eles são sempre paralelos, ou seja, essa linha é paralela ao seu lado oposto, tá? Então, nós vamos acrescentar aqui os vértices, tá? Os vértices são os valores A, B, C e D. São os quatro vértices. Os lados é o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Quando eu estou colocando os lados, eu coloco esse tracinho aqui em cima que está indicando que é uma linha que vai de A até B, tá? Um segmento. Os ângulos. Nós temos o ângulo A aqui, ó. Ângulo nós representamos com essa circunferência sobre a letra. O ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. E nós vamos ter também a diagonal, que nessa situação aqui é a diagonal. Aqui a ordem tanto faz, tá? BD. E tem uma diagonal também aqui, que é a AC. Tá? Então, a definição de retângulo é porque seus quatro ângulos são ângulos retos, tá? Ou seja, todos esses ângulos aqui valem 90 graus. 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, se uma figura ela tem os quatro ângulos retos, ele é um retângulo, tá? Então, o quadrado seria um retângulo. Nós temos aqui o quadrado, certo? O quadrado também possui a ideia de vértice, lado e diagonal. Seus ângulos também internos. Todos os seus ângulos são retângulos. Só que por que ele recebe o nome de quadrado? Porque além de ser os ângulos retos, todos os seus quatro lados são sempre iguais. São paralelos e de mesma medida, tá? Então, por isso que ele tem esse nome específico de quadrado, tá? O retângulo não, só tem dois lados iguais, dois lados opostos iguais. Os outros dois lados opostos são iguais, mas são diferentes desses primeiros lados, tá? No quadrado, os quatro lados são iguais. Além disso aqui, nós temos o losango. O losango, normalmente, a sua referência maior não está nos lados, e sim nas suas diagonais. As medidas são calculadas a partir de diagonais, tá?
suas diagonais internas. Nós temos também o paralelogramo. Nesse caso, o paralelogramo, os ângulos aqui não são retos, tá? Os ângulos não são retos. É um quadrado que foi mais fechado, tá? Então o ângulo deixa de ter 90 graus. No caso do paralelogramo, também não tem ângulo reto. Seus lados opostos têm a mesma medida. Essa medida é igual a essa. Essa medida é igual a essa. E nós temos o quadrilátero irregular, porque todos os seus lados são diferentes. Essa medida é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Tá? Então aqui nós temos um quadrilátero irregular. Tá? Suas medidas são sempre diferentes e os seus lados opostos não são paralelos. Tá? Paralelo quer dizer que as duas linhas, elas não, mesmo que eu cresça infinitamente, elas nunca se tocam. O fato dessas aqui não serem paralelas, se eu continuar se estendendo essa linha aqui, em algum momento essas se encontrariam. Tá? E além disso, nós temos os trapézios. No caso do trapézio, nós vamos ter três tipos de trapézio, tá? O trapézio reto, tá? Porque veja que o trapézio ele tem dois lados opostos, tá? Paralelos, onde essa aqui que nós chamamos de base maior a base maior e aqui a base menor, tá? Base menor, base maior, e um dos seus lados tem as medidas de ângulo reto, certo? Nesse trapézio aqui, nós temos um trapézio isósceles. Porque nós temos dois lados iguais e essa medida é igual a essa. As bases aqui vão ser sempre uma maior, outra menor, tá? O que nós estamos conferindo agora são os lados. Os lados aqui, eles têm a mesma medida. Então, nós temos um trapézio isósceles. E nós temos o trapézio escaleno, que é quando todas as medidas são diferentes, né? Aqui nós temos as bases, que já vão ser diferentes sempre, e os lados também são diferentes, tá? E no caso aqui, como ele não é ângulo reto, eu não posso chamar de trapézio reto, só trapézio escaleno.